Salve a sua, a minha, a nossa ancestralidade. Nesse vídeo vamos ver como podemos trazer o respeito e a transformação para aqueles que vieram antes de nós e principalmente entender qual que é a relação que a gente pode ter com aquilo que a gente carrega. Se você que está aqui é estudante de espiritualidade, muito você já deve ter ouvido falar de padrões ancestrais, de questões que se repetem a partir da ancestralidade ou de características, questões que você herda dessa ancestralidade. E acredito que muitas vezes te venderam isso como um lugar de, ou primeiro, de culpabilização, onde você bota toda a responsabilidade naquela vozinha que não se posicionou, ou num lugar de muita revolta, de não conseguir aceitar o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Então, a gente vai entender isso hoje porque o assunto é Nanã dentro da constelação dos orixás e a ancestralidade. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico vibracional e estou trazendo essa série de vídeos para refletir, aprofundar e instigar sobre os 16 princípios da constelação dos orixás. Esse, se não me falha a memória, é o vídeo de número 14. Então já estamos entrando na reta final, porque são 16 princípios total. Se não me engano, amanhã sai o de Iemanjá, e por fim, para encerrar com chave de ouro, teremos Pombagira. Mas se você perdeu os outros vídeos, é só acompanhar aqui no canal, que estão todos lá. E sempre que você assistir um vídeo aqui, eu peço encarecidamente, se ele fizer o mínimo de sentido para você, você não precisa concordar. Mas se ele pelo menos deixou você encucado, deixa o like, porque é uma forma de você compartilhar essa energia sua de transformação comigo. Eu jogo um pouco da minha energia aqui para você, dos meus conceitos. Você pega isso, faz o que bem entende, porque essa é a graça, e me retorna com um like, porque ajuda também o canal a crescer, a consolidar e dar sentido um pouco mais para esse trabalho que eu estou fazendo, né? Lembrando que você não precisa concordar com o que eu vou falar aqui hoje. Mas vamos então falar do princípio de Nanã. Nanã, dentre várias outras coisas, a gente fala da questão da ancestralidade, sim, entendendo que sim, tiveram várias pessoas com diversas relações, diversos desejos, diversas vontades, diversos percalços. Eu não lembro o número exato agora, mas dizem que se você for fazendo a conta, né, se você fizer as contas, né, das gerações e for fazendo, vendo o número de pessoas que precisou para você existir, tá lá mais para cima da casa dos 1000. Você já deve ter visto esse dado em algum lugar. Mas imagina a quantidade de coisas que tiveram a acontecer para você que está me assistindo aqui agora, tá aqui nesse momento com essas questões, com essa sua vida. Então, a gente não pode negar que tudo isso que veio antes da gente tem sim um peso muito relevante. A grande questão é, a gente como bom ser humano, e que foi o que fez a gente sobreviver, a gente quer sempre o caminho mais fácil e, geralmente, fugir do que parece ser um sofrimento. Então, a gente cria uma realidade dualizada. Então, eu enxergo o que é bom para mim, eu quero para mais perto, né? Ou o que eu acho que é bom para mim, o que eu entendo que me dá prazer, eu puxo para mim, e o que me dá repulsa, eu me afasto. E a gente faz esse pensamento muito simplista quando a gente olha para as questões ancestrais. Um exemplo clássico, quando a gente olha, e isso é uma ancestralidade, algo que a gente carrega quase como que coletivo mesmo, né? Nessa nossa sociedade, que é a questão da figura masculina abusadora, violenta. A gente vem de uma sociedade onde a questão do machismo, do patriarcado é muito forte. Eu gosto de falar que é um adoecimento coletivo da nossa sociedade, que a gente está vivenciando, né? Já vem vivenciando há muito tempo
a crise do princípio masculino em desequilíbrio na nossa vida, né, de uma forma coletiva, que gera questões sociais, que gera questões materiais, que eu não vou entrar tanto aqui nesse sentido. Mas, eu quero que você entenda que, a partir desse exemplo, é muito comum e, de certa forma, não é, eu entendo aqui, aceitar não é concordar. É muito comum a gente simplesmente rejeitar e demonizar essa figura, né. E a gente joga tudo no lado dos malzinhos e o que eu me gosto, que eu me identifico, do lado dos bonzinhos. Isso é ignorar a complexidade da sua vida. E eu não estou falando para você perdoar esse ancestral, até porque eu não acredito nesse perdão fajuto só falado. Eu acho que o processo de realmente perdoar alguém quando a ferida é profunda, ele tem que ser visto de uma forma muito amorosa e não necessariamente nessa vida isso vai ser possível, não necessariamente nessa vida isso vai ser movimentado. Só o fato de vocês não se matarem nessa vida já é ótimo, já é um avanço do caramba aqui. Mas entender que, ele fez parte da sua história, bom e mal, os 2 ao mesmo tempo. Que já viu aquela pessoa que você ouve uma parte da vida dela e ela casou primeiro, vamos supor, esse cara casou primeiro. Para a primeira mulher e para o filho ou para a filha, ele foi um carrasco, ele foi aquela figura odiada. Aí ele se divorcia, vai para outro casamento e vira um santo, no sentido de que ele age com a outra mulher muito mais carinhoso, muito mais atencioso. Então, como que a gente se limita a classificar no bom e no mal? O grande trabalho aqui, e eu gosto muito, eu estava pensando hoje, eu estava voltando da academia e me veio muito esse pensamento, né? O nosso inconsciente, esse conjunto de memórias que a gente tem, ele é o nosso patrimônio. É quase como se tudo isso fosse elementos do museu que é a nossa história. Então, o museu é justamente essa ideia de pegar o passado e torná-lo presente, né? Evidenciar aquilo que já se foi, as construções do homem, para que elas estejam expostas. Só que é como se a gente tivesse vários elementos, né, esses patrimônios, as memórias do avô, as memórias da avó, as memórias do pai, e nosso museu ainda não tivesse organizado de uma forma que a gente conseguisse expor e vê-lo de uma forma harmônica. E todo museu sabe, quem estuda história, a importância de você respeitar a história, ela vem, por exemplo, por que que existe o fato de muita gente ainda, qual que é a ideia de você ainda ter um museu como visitar o campo de concentração de Auschwitz? Qual que é a grande ideia e que é defendida em alguns livros? Da importância de não esquecer aquilo que foi de errado do passado, porque é o que permite você ter parâmetros de fazer diferente. Então, se você tem parâmetros de não ser uma pessoa abusadora ou de olhar para os seus padrões de permissividade ao abuso, graças a esse avô, de uma certa forma ele foi útil para você. Então, dentro desse museu que é a sua vida, de tantas histórias, de tantas memórias que às vezes não são suas, mas que a vida confiou em você para lidar com elas e transmutá-las, considere a importância do seu museu. Outro exemplo aqui rápido, eu morei em Ouro Preto 5 anos da minha vida. E nesses 5 anos, eu vivenciei numa cidade que tem nos seus museus instrumentos que eram usados de tortura na época da escravidão, né. Então, no sentido de que é importante lembrar, a gente não pode esquecer que aconteceu, porque aconteceu, mas a gente aceita e busca fazer diferente. Então, por hoje é isso, finalizando aqui o tempo do vídeo, um abraço e boas vibrações.